Módulo 6. Agendamento básico e acompanhamento do progresso do projeto. Depois que o projeto está andando, está rodando, acompanhar a sua evolução é fundamental. Aqui nesse módulo a gente vai explorar como registrar o progresso das atividades e os percentuais de conclusão, salvar a linha base para comparar com o planejado e o realizado, utilizar os gráficos de Gantt para visualizar o status do projeto e atualizar tarefas de forma dinâmica conforme o trabalho avança. Neste módulo vai te ajudar a manter o projeto e o cronograma atualizado e se adaptar às mudanças do dia a dia, muito comuns nos dias de hoje. Módulo 6, agendamento básico e acompanhamento do progresso do projeto. A primeira coisa que a gente tem que responder é o porquê que a gente precisa manter o projeto atualizado. E aí a gente, com isso, a gente consegue medir e saber se as datas e o projeto, conforme o plano, se eles começaram e terminaram as atividades e o próprio projeto terminaram na data que a gente planejou inicialmente, se os recursos que a gente associou ao projeto, eles estão gastando mais ou menos tempo para executar as atividades, se as estimativas que a gente fez em cada uma das atividades ou fases foram corretas, e usar todos esses inputs para o próximo plano, para o próximo projeto, para a gente poder ser mais assertivo e acertar e, consequentemente, evitar grandes mudanças no projeto, no plano de projeto, no cronograma, enfim. Então, basicamente, o que a gente tem aqui do ponto de vista de atualização no evento das tarefas do projeto? Acho que vocês já sabem dessa funcionalidade aqui. Primeira coisa, se eu entrar aqui em tarefas, eu tenho essas opções aqui padrão de atualização, 0, 25, 50, 75 e 100%. Eu prefiro usar dessa forma, eu não gosto de atualizar, por exemplo, 30%, 40%, 45%, porque isso que é muito subjetivo. Geralmente, eu venho aqui na coluna de percentual e faço as minhas atualizações aqui diretamente. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar 25%, aqui eu posso colocar 50%, e aqui eu posso colocar 100%, por exemplo. Tá? Uma outra forma de atualizar uma atividade é se você, por exemplo, clicar 2 vezes sobre a tarefa, ele vai abrir essa tela aqui. Na aba geral, vocês podem ver que existe um campo ali, percentual completo. Então, eu estou aqui na aba geral, existe um outro campo aqui, percentual completo. Por aqui eu também consigo atualizar se eu quiser. Então, basta, por exemplo, colocar 50%, pressionar Enter, ele já me atualiza aqui atrás no Microsoft Project. Eu vou zerar aqui, só para efeito didático, Uma outra forma que existe, que o Project, eu não gosto muito de usar, que o Project nos brinda, ou nos entrega, é se você, por exemplo, clicar aqui na aba Projetos, depois você clicar aqui, tem na seção Status, tem a opção aqui Update Project. Se a gente clicar nela, vejam que ele abre essa outra janela, e ele está me perguntando aqui, você quer atualizar o trabalho ou o esforço do projeto até a data, pensando que hoje é dia 28 de fevereiro, até o dia 28 de fevereiro, então vou selecionar aqui dia 28 de fevereiro no campo data, e as atividades que estariam para serem finalizadas ou já deveriam ter sido finalizadas, por exemplo, o Project faz a atualização de forma automática. Então, se eu clicar aqui em OK, vejam que ele já completou a primeira tarefa e na segunda tarefa ele colocou 50%. Então, o Project faz isso sozinho, mas não necessariamente isso é uma realidade. De repente, essa tarefa aqui, da linha número 3, ela não foi 50%, ela não está com o seu progresso em 50%, ela pode estar mais ou menos, enfim. Por isso que é sempre bom a gente conversar com o recurso, ter as reuniões semanais com os recursos do projeto, com o time do projeto, para capturar esse tipo de informação e manter o nosso plano bem atualizado. Uma outra coisa que a gente tem aqui é o que a gente chama de linha de base do projeto. O que é a linha de base do projeto? A linha de base é como uma fotografia que a gente tem que tirar. Na verdade, não é que tem que tirar, é recomendável que a gente tire essa fotografia antes de começar qualquer tipo de atualização no projeto. E por que a gente tem que fazer isso, Marcos? Porque
que a gente pode comparar essa fotografia com o andar do projeto. Então, imagine que o seu projeto dure 6 meses. Então, antes de começar, antes da reunião inicial, do kickoff do projeto, você tira essa fotografia e ele vai te dar algumas informações, como, por exemplo, quanto você havia planejado tempo com relação à duração do projeto, quanto você tinha planejado com relação ao custo do projeto, enfim, ele te dá essa fotografia e conforme o projeto vai avançando, você consegue ir tirando outras fotografias. Lembrando que o Project tem um limite de 11 fotos, vamos chamar assim, né, 11 linhas de base, e aí você consegue fazer essas comparações no máximo em 11 oportunidades. Então, como é que a gente faz isso no Project? Então aqui, se vocês clicarem aqui em Projeto, existe uma opção aqui chamada Setar a linha de base. Eu vou clicar aqui, Setar a linha de base, ele vai me abrir uma janelinha e me perguntar se eu quero setar a minha linha base para todo o projeto, para alguma atividade específica. Eu sempre seto para o projeto como um todo. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver as 11 linhas ou as 11 fotos que a gente pode tirar. Tá fazendo uma analogia aí, são as fotos. Então sempre mantém a primeira, se você está fazendo pela primeira vez, e clica em OK. Uma vez feito isso, ele automaticamente vai salvar a foto. Como é que eu faço para limpar ou apagar uma linha de base? Também tem a possibilidade. Você, no mesmo ícone aqui, você tem a opção de Clear Linha Baseline. Vejam aqui que ele já mudou a nomenclatura da linha. Se eu expandir aqui, vocês vão ver que o Baseline, ele me colocou a data do dia. E ele faz isso para as demais também. Mas se eu quiser apagar essa foto, essa linha de base, eu seleciono, marco aqui para todo o projeto, porque eu já tinha configurado para ele me capturar de todo o projeto, e clico em OK. Quando eu faço isso, ele limpa e me permite capturar de novo a linha base, as 11 disponíveis novamente. Tá? Você tem a opção também no gráfico de Gantt de exibir essa informação na linha de base. Depois, um pouquinho mais para frente do vídeo, a gente vai mostrar como é que ele se comporta. Como é que a gente faz isso para que essa linha de base apareça também ali no gráfico de Gantt, na barrinha azul? Ela vai aparecer ali por baixo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui em Gantt Chart Information, tá? E tem uma opção aqui chamada Baseline. Vejam aqui, se eu selecionar o Baseline e marcar a primeira foto, ele vai colocar embaixo aqui do gráfico de Gantt uma barrinha cinza com a nossa primeira fotografia. Como já está selecionado aqui, o que vai acontecer? Quando eu tirar ou marcar a linha de base, automaticamente ele vai colocar a barrinha cinza aqui. Então eu vou fazer para que vocês possam acompanhar. Então eu vou voltar lá em Projeto, setar a linha base, e aí eu vou setar a minha linha base, a primeira linha base. Quando eu clicar em OK, vejam que agora no gráfico de Gantt ele já adicionou as barrinhas cinzas, ou seja, esse é a minha primeira foto, aquilo que eu tinha planejado está de acordo com a minha linha de base. E quando eu tenho que rodar a linha de base a primeira vez? Um pouquinho antes de começar, acho que eu já comentei isso, com o plano pronto, todas as atividades detalhadas, estimadas, data início e fim, todos os recursos definidos para cada uma das atividades. Ou é claro que o projeto vai sempre sofrer mudança ao longo da execução, e quando isso acontece, a linha de base captura esse tipo de informação para vocês. Perfeito? Então a gente já capturou aqui a nossa primeira linha de base. Aí como é que a gente visualiza isso, as informações da linha de base, de uma outra forma que nos facilite o entendimento? Então a gente tem que entrar aqui numa visão. Então a gente tem que entrar aqui em View, Other Views, aqui embaixo, More Views, e aí aqui a gente tem uma opção chamada Task Sheet. Beleza. Se eu aplicar, ele me mostra o meu projeto de novo, as minhas atividades e algumas informações aqui. Vejam que ele já me colocou aqui o custo, porque eu tenho os meus recursos já e os custos associados a eles, então ele já cada um dos recursos, então ele já faz esse cálculo para mim, e ele já tira a fotografia do baseline com relação a custo também.
Eu vou diminuir ou esconder essas linhas só para que vocês fique mais fácil aqui a visualização. E aqui ele me mostra se teve alguma variação do ponto de vista de custo, a variação atual e o quanto falta ainda do ponto de vista de custo também finalizar o projeto. Como a gente não atualizou nenhuma atividade, não avançou com o progresso, ele exatamente é o mesmo total de custos que eu tenho ainda para consumir. Uma informação, eu posso adicionar uma coluna aqui, deixa eu ver se eu consigo adicionar, se ela é interessante. Baseline duration. Queria adicionar essa informação também, que é a duração do nosso projeto na primeira fotografia. Então, nesse momento, meu projeto está demorando 138 dias. Vamos voltar lá no nosso gráfico de Gantt. Eu não sei se vocês lembram, para isso é só clicar aqui no gráfico de Gantt, ele vai me mostrar, perfeito. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou atualizar algumas colunas, algumas linhas, algumas tarefas. Então essa aqui, por exemplo, eu vou colocar 50% e essa 50%. E aí, é lógico que eu não vou fazer isso toda vez que eu atualizar uma tarefa, eu tenho que fazer uma captura da linha de base de novo, depois de um determinado período. Mas eu vou fazer agora para que vocês possam entender o que vai acontecer. Então, para isso, de novo, eu vou lá em projeto, setar a linha de base, set a linha de base. Eu vou selecionar a baseline número 1 e vou capturar a segunda foto, tá? E depois a gente vai voltar lá na outra visão da tarefa, onde eu mostrei para vocês as linhas de custo, de duração, para vocês verem o que acontece. Cliquei. Agora, como é que a gente faz? A gente vai lá em View, Other View, More View, Task Sheet, clica. Aqui não mudou nada, o custo total, porém, o custo atual, vejam que ele já preencheu com algumas informações com base no meu input das atividades, das tarefas que eu fui avançando dentro do projeto e também atualizou quanto eu tenho disponível para gastar do ponto de vista de custo, de novo, de budget do projeto aqui. Mas como eu capturei a segunda linha, eu consigo fazer a comparação do baseline. Então eu adiciono uma linha aqui, clico o botão direito no topo, procuro por baseline 1 e eu vou colocar, por exemplo, a duração. A duração não teve mudança nenhuma, então eu vou colocar aqui essa linha, vocês podem arrastar isso, vou colocar ao lado aqui para ficar o baseline aqui e o baseline número 1 aqui. O custo eu vou adicionar aqui, ó, baseline 1 costs. Mesmo custo, porque meu projeto, conforme eu planejei, eu estou executando ele. Não tive alteração de data, então, aparentemente, o meu custo vai se manter até o final do projeto. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vai fazer um outro exercício, a gente vai lá no gráfico de Gantt de novo, e eu vou modificar algumas tarefas que estão mais para frente. E aí vocês vão ver a comparação com o baseline número 3, o que acontece, que vocês possam entender. Então imagina aqui, eu estou aqui na fase de pesquisa e planejamento, mas imagina que eu já identifiquei aqui que na fase de design eu vou precisar de mais tempo. Por exemplo, ao invés de 10 dias aqui na linha número 7, eu vou precisar de 15 e na de baixo eu vou precisar de 20. Legal. Quando eu faço isso, o que aconteceu? Aqui, o Project, por ele estar configurado de forma automática aqui, ele já me replanejou todo o projeto e, vamos chamar assim, empurrou meu projeto para frente. Veja o que acontece aqui, olha, no gráfico de Gantt. Ele congelou o meu baseline aqui nas barrinhas cinzas e deslocou as barrinhas azuis, que são as barras que representam quando a atividade está planejada para fazer. E aí, imagine que agora eu vou rodar de novo o meu baseline, o baseline número 3, e vou adicionar lá na coluna de tarefa, né, na tabela de tarefa, o baseline número 3 para vocês verem o que aconteceu. Então eu vou lá em projeto, set baseline, eu já tenho os dois primeiros, eu vou setar o terceiro baseline, vou clicar em OK, aí eu vou lá em View, Other View, More View, Task Sheet, aplicar, beleza. Aqui eu vou adicionar o baseline 2 cost. Vejam que meu custo aumentou. Eu vou precisar de mais tempo para executar esse projeto. A princípio, vou ter os mesmos recursos alocados no meu projeto, consequentemente eu vou gastar mais do que eu tinha originalmente planejado. O meu custo atual agora é 205, faz parte, porque
essa coluna aqui de custo total, ele representa o real, e o baseline foi cravado em 185, ou seja, eu tenho uma diferença nesse momento de 20 mil reais ou dólares, enfim, do ponto de vista do meu projeto. E ele aponta isso aqui dentro da variação. Veja, ele soma já a variação e me indica qual é a fase que está gerando essa variação e qual a tarefa que está gerando a variação. Bem como a duração. Se eu adicionar aqui mais uma coluna, baseline 2, e pedir para ele me exibir a duração, vejam que meu projeto passou de 139 dias para 153, 154 dias, em função da modificação que eu fiz. Então, isso é basicamente para isso que serve o baseline, e eu consigo aí fazer cálculos e fazer contas e chegar ao final do projeto na divergência, na variação de custos e de tempo também que eu levei para entregar o projeto. É lógico que você consegue, de repente, utilizar manobras aí ou artifícios para tentar minimizar o impacto do seu projeto. Você pode colocar um outro recurso que não é tão caro, você pode diminuir a alocação do recurso numa outra atividade para que você compense, por exemplo, a necessidade desse replanejamento que foi necessário. Uma outra informação que o Project pode me dar é também do ponto de vista de trabalho, ou seja, o meu planejamento inicial, nessa mesma visão que eu tenho, aí é mais uma informação antes da gente encerrar, né? Quando eu fiz o meu planejamento, eu defini uma quantidade de horas, uma quantidade de dias para cada uma das tarefas e, consequentemente, ele me totalizou aqui quantas horas eu vou precisar fazer, ou utilizar, ou gastar, ou investir para esse projeto. Tá? Então ele tirou essa primeira fotografia aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que inserir essa coluna. Então, para inserir, eu clico no botão direito, Insert. Eu inseri já o baseline work, eu posso colocar o baseline 1 work também, para ter uma comparação. Eu só vou mover para lá. Então, o baseline inicial é 240, o número 1, quando eu não tinha feito nenhuma alteração de data, continuou o mesmo. Agora, se eu adicionar o baseline número 2 e o meu trabalho, vocês vão ver que a quantidade de horas foi aumentada. Então, ou seja, eu estou aqui, entre aspas, estourando o meu custo em 120 horas. E aí, por isso que eu falei que a gente tem artifícios para, de repente, tentar minimizar a alocação de um outro recurso, que a gente fez uma estimativa, sei lá, de 10 dias, a gente vai precisar de 2 dias, e aí a gente vai tirando essas horas de outros recursos, ou até mesmo colocando um recurso não tão sênior, um recurso um pouco mais barato para poder concluir o projeto. Aqui a gente tem o gráfico de Gantt já com o baseline, aí de novo só caráter informativo, né? Lá no gráfico de Gantt você pode setar, por exemplo, as barrinhas cinzas no baseline número 1, como a gente não teve alteração, ele não vai mudar, e eu posso trocar aqui também para o baseline número 2. Se eu fizer isso, vejam que a barrinha cinza ela vai se adequar às tarefas. Mas nesse caso, para quem faz a gestão do projeto, não é tão interessante, porque aí você pode até manter graficamente, mas é importante você ter a visão da tabela para saber se teve diferença ou não de custo. Beleza? Valeu!